Para entender melhor esse contexto histórico e político de Cuba, a gente vai conversar agora com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Carolina Silva Pedroso. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo agora nesta manhã. Eu gostaria de saber primeiro como que a senhora olha para essas manifestações. São manifestações que chamam a atenção, são manifestações inéditas. O povo de fato está mostrando um cansaço muito grande dessa política, desse regime cubano. Traga um pouco do raio-x pelo que a gente enxerga ali agora através desses protestos. Bem-vinda. Bom dia. Eu acho que, sem dúvidas, a palavra-chave aí é cansaço. O povo realmente está muito cansado de uma situação material bastante precária. É importante dizer que parte significativa dessa dificuldade material vem do embargo, um embargo que é imposto pelos Estados Unidos, por isso que aí veio também a crítica do Díaz-Canel no Twitter em relação à forma como os Estados Unidos lidam com Cuba já há mais de 60 anos, enfim, a própria ONU, boa parte dos países da ONU se colocam contra esse embargo, que de fato impõe aí restrições bastante grandes e inclusive tem um impacto direto sobre essa lentidão na vacinação. Quer dizer, Cuba é um país que conseguiu desenvolver a sua própria vacina, mas que não tem os insumos para aplicar a vacina na população. Isso vem muito em decorrência desses estrangulamentos externos. Esse é um ponto. Agora, um outro ponto que eu acho que talvez seja o mais chamativo para quem acompanha Cuba há bastante tempo é por que agora as pessoas decidiram sair às ruas? Quer dizer, o embargo ele já está posto há mais de 60 anos. Qual foi o motivo que levou as pessoas agora a, de fato, saírem às ruas? Eu acho que o principal deles é justamente essa questão da internet, que também foi cortada, não à toa, nesses últimos dias. A internet ela se tornou algo muito mais comum para os cubanos nos últimos anos, mais aberta, mais possível. Isso veio também a partir da reaproximação diplomática com os Estados Unidos ainda durante o governo Obama, no final do governo Obama, em que as empresas de internet puderam começar a prestar serviços na ilha para a população. Então, o que vem acontecendo é que, por um lado, a internet ela propicia uma maior comunicação, uma maior troca, enfim, de dados e mesmo de organização dessa população, por um lado, mas tem um outro aspecto que eu acho que é bastante importante, que é o fato de que os cubanos que estão na ilha começam a ter noção, começam a visualizar de uma maneira mais abrangente o dia a dia das pessoas em outros países, inclusive de cubanos que saíram da ilha já há bastante tempo. Isso acaba gerando um incômodo, porque eles veem esses cubanos muitas vezes com acesso a bens materiais que eles não conseguem ter na ilha. Então vai se gerando um sentimento de insatisfação e, ao mesmo tempo, as redes sociais ajudam a organizar esse sentimento e que acabou sendo visto aí nas ruas do país. E, professora, Cuba tem essa característica que até acaba dificultando um pouco o nosso entendimento, a interpretação dos fatos, porque tudo que chega de informação sempre é muito tomado de uma paixão política, de uma bandeira ali, de um posicionamento político muito forte. Então, existe um lado que diz, não, está tudo bem, eles vivem muito bem e segue a vida. E outro lado que diz, não, mas isso é um grande absurdo, eles não têm acesso àquilo que é básico. Aí o outro responde, mas o que você considera que é básico? Se já tem o mínimo para viver, já não está bom. É uma discussão que não tem fim, mas o mais importante que a gente quer poder trazer aqui para quem nos assiste no Brasil é até que ponto esse protesto passa do ponto daquilo de lutar por uma liberdade, do acesso a questões básicas, e a gente passa a ver gente que desaparece, gente que se machuca, gente que pode morrer. Então, por favor, nos conte qual é a situação neste momento em Cuba para a população que está lá. Eu acho que assim como o debate sobre Cuba é bastante polarizado, internamente essa polarização também existe, Durante muito tempo se passou a ideia de que não havia oposição dentro de Cuba, de que todo mundo concordava com o que o governo fazia. E eu acho que esses protestos, de certa forma, vêm quebrar um pouco esse paradigma, de mostrar que existem sim vozes dissonantes, de que existem opiniões diferentes, mas que, por outro lado, muitas vezes essas opiniões acabam sendo cerceadas de alguma maneira, que é algo que de fato incomoda muito, claro, a comunidade internacional, porque esse é um ponto bastante importante em termos de direitos humanos. A possibilidade de liberdade de expressão, de expor as suas ideias. Então, eu diria que
A situação, de fato, ela materialmente ela é muito complicada, então mesmo as pessoas, né, que defendem o regime cubano, que acreditam nos ideais, né, da revolução, entendem que, de fato, Cuba é um país bastante dependente, né, que ele precisa do comércio internacional para sobreviver, até por ser uma ilha, né, os recursos ali são limitados, então, de fato, o comércio ele se torna essencial, né, então o embargo tem um efeito, sim, importante, mas existem outras questões. Quer dizer, Cuba, como eu coloquei aqui, foi um dos poucos países latino-americanos que conseguiu desenvolver a sua própria vacina de maneira autônoma, porém não tem os insumos necessários para aplicar na população. Então, como toda realidade, ela não é nem branca nem preta, né? Existem muitas nuances de cinza aí, que eu acho que é importante deixar claro. A situação tem, como a gente tem visto, né, esses protestos contrários ao governo, com pautas, muitas delas legítimas, né, por liberdade, por condições básicas de viver, que estão realmente muito complicadas na ilha, mas também existem aqueles que defendem o governo e que têm saído às ruas para defendê-lo. De toda maneira, o que me parece mais preocupante nesse momento é justamente o que foi colocado, né, pela Michelle Bachelet, que é a questão do cerceamento das liberdades, porque isso acaba acendendo um alerta e torna a ilha ainda mais vulnerável às sanções internacionais. E isso, claro, vai ter uma repercussão sobre o governo, mas quem acaba sendo a grande vítima, digamos, dessa história é a população, que fica sem acesso a esses insumos. Falando nessas sanções, a gente viu até recentemente o presidente Miguel Dias-Canel falando que buscando ali se aliar com líderes partidários para tentar reverter essa situação que as redes sociais expandiram agora por meio das manifestações. E também fazendo muita questão várias vezes de colocar a culpa nos Estados Unidos. De que forma que qual é o papel do bloqueio econômico dos Estados Unidos para o desabastecimento da ilha? De que forma que uma coisa tem a ver com a outra, para que as pessoas entendam por que tamanha crítica aos Estados Unidos neste momento por parte do governo cubano? Eu acho que é importante voltar um pouco no tempo para entender o contexto em que esse embargo foi colocado, né? Cuba ela sofreu um embargo desde o início da Revolução, né? Isso é um ponto importante, então já faz muito tempo que eles têm dificuldades e restrições no comércio. E quando se fala dos Estados Unidos, a gente está falando ainda da maior potência financeira, econômica, militar do mundo. Essa restrição que os Estados Unidos impõem a Cuba, às vezes as pessoas devem pensar, mas é só não fazer comércio com os Estados Unidos, buscar outros parceiros. Mas a situação não é tão simples, porque o embargo ele é regido por uma lei, né, ele foi transformado em lei no Congresso dos Estados Unidos, ele é difícil de derrubar internamente. E tem um outro ponto, que é o seguinte, os Estados Unidos eles penalizam todos aqueles que são os seus parceiros comerciais e que fazem comércio com Cuba. Então, vou dar um exemplo talvez mais prático que eu acho que pode auxiliar as pessoas a compreenderem. Então, vamos falar, por exemplo, da medicina, né, que é uma área de ponta aí de Cuba. Então, eles precisarem, por exemplo, de um aparelho que faz raio-x. Se parte desse aparelho tiver algum componente que foi produzido nos Estados Unidos, mesmo que a empresa que exporte esse aparelho seja da Alemanha, ou seja, enfim, de algum outro país, essa empresa ela está proibida de vender para Cuba, porque parte daquele aparelho tem componentes produzidos nos Estados Unidos. E a partir desse exemplo, eu acho que a gente consegue amplificar um pouco. Nós estamos num processo já há muitos anos de globalização, em que as cadeias globais, né, de produção, elas são todas integradas, então é muito difícil a gente ter, por exemplo, um produto que é 100% feito em um país. Os componentes muitas vezes vêm de diferentes locais. Então isso impõe restrições grandes. E quais têm sido as saídas que o Cuba encontrou no decorrer da história, né, para, de certa forma, fugir, né, dessas restrições do embargo? Foi buscar outras parcerias. Então, no começo, né, durante muito tempo, a União Soviética, depois a China, né, ainda no contexto de Guerra Fria, serviram como parcerias para dar essa substituição material. A partir dos anos 90, com a queda da União Soviética, a situação na ilha ficou muito complicada, que é o que nós chamamos de período especial. Foi um momento muito semelhante com esse agora, de grandes restrições materiais, e quem viveu na época deve se recordar da crise migratória, da crise dos balseiros, as pessoas que improvisavam ali embarcações para conseguir chegar à costa dos Estados Unidos, muitas morreram no caminho, então era uma situação realmente dramática, desesperadora. E quem acabou, de certa forma, salvando Cuba já no final dos anos 90 foi a Venezuela, que estava surfando no boom
do preço do petróleo. Na época, o Hugo Chávez estava na presidência e ele ajudou, de certa forma, a reconstruir, a tirar a ilha desse momento do período especial. O que acontece é que nos últimos anos a Venezuela mal dá conta de si mesma, passa por uma crise muito profunda. Então, a ilha, de certa forma, ficou novamente ali à deriva, com poucas opções externas. Então, realmente, por mais que a gente não queira ser clichê, né, a gente está tentando fazer uma análise aqui que demonstra a complexidade da situação, de fato, esse embargo tem um efeito bastante perverso sobre Cuba. Agradecemos, então, a essa aula com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Carolina Silva Pedroso. Obrigada, professora. Bom dia. Igualmente.